O Pix é um mecanismo estatal que eu mesmo sou crítico, mas tenho que reconhecer o sucesso. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Pix foi uma excelente ideia e funcionou muito bem. Sim, existe um problema da privacidade nele, avisei isso no primeiro vídeo que eu fiz e continuo mantendo minhas críticas nesse aspecto, mas desde o primeiro vídeo eu também avisei, isso vai pegar. No final, vamos todos ser obrigados a ter Pix porque todo mundo vai usar o Pix, então se você não tiver o Pix, vai ficar para trás. Mas eu tenho que confessar que, mesmo na minha visão positiva e otimista da época, fui incapaz de compreender o tamanho do sucesso do Pix em termos de adoção pela população. Hoje, a maior parte das coisas que eu compro com o Pix. É prático, é rápido, é melhor do que débito e crédito, é de graça. E de fato, embora continue a preocupação com a privacidade, a praticidade da coisa é tanta que torna isso irresistível. Então, como toda boa ideia, não só eu, como toda a sociedade brasileira incorporou o Pix. Eu sempre achei que iria funcionar, mas confesso que não esperava o tamanho do sucesso. E novamente, como eu falei lá no primeiro vídeo sobre o assunto, isso não deixa de ter um ponto positivo para o libertarianismo também. O Banco Central está, em última análise, treinando as pessoas a usarem Bitcoin. Porque a forma de você comprar coisas, vender coisas, transacionar dinheiro com o Bitcoin é exatamente igual ao Pix. Mais adiante, quando quisermos ensinar as pessoas a usar Bitcoin, vai ser fácil. Olha, é igual um Pix. Mas outro ponto interessante é o impacto disso na economia em geral. Uma ferramenta rápida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que permite transferência com segurança de moeda. São algumas das vantagens do Bitcoin e das criptomoedas. Era óbvio que isso seria positivo para a economia. E o que muita gente tem apontado é que o Pix pode ter sido o ponto fundamental na melhora inesperada da economia brasileira pós-pandemia. É difícil avaliar com certeza isso pelo simples fato de ser algo totalmente novo, mas o fato é que se encaixa bem. Veja, muitos bancos de investimento têm revisado as previsões de crescimento do Brasil em 2022 para cima. O Brasil, de fato, passou pela pandemia em 2020 e 2021 com uma recuperação em V. O que caiu em 2020 subiu em 2021, exatamente como o Paulo Guedes falou que aconteceria. 2022, porém, parecia um ano condenado a crescimento zero, e começou exatamente com esse tipo de previsão pelos bancos. Mas, tal como Paulo Guedes também falou, as primeiras previsões de crescimento ao longo do ano de 2022 seriam continuamente melhoradas ao longo do ano. Acertou de novo. No início do ano, as empresas e bancos de investimento estimavam o crescimento do Brasil entre menos 0,5% até 0,1%, ou seja, desde uma pequena diminuição até estabilidade, mas foram aumentando suas previsões e hoje todas elas estão na faixa de 2% ou mais. O que, considerando a história recente do Brasil, é um ótimo crescimento. E ainda há espaço para crescer mais. Mas a questão que se põe é: qual foi a medida do governo Bolsonaro que levou a isso? É um fato que Bolsonaro tomou todas as decisões corretas com relação à pandemia. Mas isso não conta, porque no final o STF, governadores e prefeitos preferiram seguir o receituário irracional e anticientífico da OMS e fechar toda a economia do mesmo jeito. Além disso, Bolsonaro e Guedes fizeram várias reformas, simplificando o ambiente econômico, privatizando empresas, facilitando criar empresas e etc. Mas esse tipo de medida tipicamente melhora o ambiente de negócios no médio e longo prazo. Eu imagino que o Brasil vai melhorar significativamente no aspecto econômico no prazo de alguns anos, quando passar totalmente o efeito da pandemia, particularmente após essa crise de recessão que fatalmente acontecerá entre o fim desse ano e 2023, em função exatamente dos problemas da pandemia no mundo todo. Mas isso é coisa para o futuro. Essas simplificações vão dar resultado, as privatizações vão dar resultado, mas no futuro. O que Bolsonaro fez para melhorar a economia já? Bem, de efeito imediato, duas coisas. Uma delas foi a diminuição dos impostos. Imposto é roubo, sempre concentra renda, sempre prejudica o mais pobre em desfavor do mais rico, mesmo quando é cobrado do mais rico. Mas a diminuição de impostos colocada por Bolsonaro mais significativa começou só agora, no início de julho, com a queda do ICMS.
Imagino que isso vai turbinar ainda mais a economia no resto do ano, mas alguma coisa precisaria já estar acontecendo desde o início do ano para a economia já ter melhorado ao longo desses primeiros 6 meses. E essa coisa pode ter sido exatamente o Pix. Não se deve subestimar a facilidade de transacionar dinheiro sem taxas. Isso aumenta a velocidade da economia, aumenta o estímulo da compra e também o estímulo de produzir, o estímulo do investimento. Os bancos certamente estão sentindo o baque. Estima-se que perderam no mínimo 1,5 bilhão por ano em taxas de transferência de dinheiro. Hoje, o meu banco, e outros devem ter isso também, usa taxa zero no TED e no DOC. Eles precisam usar a taxa zero, porque senão ninguém vai usar esses serviços mais. Você manda um Pix e pronto, não paga nada. Agora, antes disso, a taxa era R$15. Eu acho que eu tinha direito a um determinado número de TEDs inclusas na taxa mensal da conta, não me lembro quantas, mas depois disso tinha que pagar. Mas o fato é que mesmo sem esse dinheiro do TED, eu não duvido nada que os bancos acabem lucrando, porque, embora perderam a receita da transferência, a melhora da economia vai acabar compensando isso. É curiosa essa história, né? O Brasil meio que se acostumou a um papel secundário na economia mundial. Apesar do enorme empreendedorismo do povo brasileiro, apesar das enormes riquezas do solo, apesar da enorme quantidade de áreas agricultáveis do mundo, estamos bem focados em não sair do terceiro mundo devido a esse ranço socialista que assombra a nossa cultura, a dependência do Estado. Todo mundo acha que é o Estado que vai resolver o problema. Até os bancos buscaram o governo para definir regras e sistemas como o Pix. Isso tipicamente gera resultados terríveis, porque os objetivos do mercado e, portanto, dos consumidores são sempre, forçosamente, diametralmente opostos aos interesses do governo. Por algum motivo que eu não consigo entender, ainda existe aqui no Brasil a fábula encantada de que o Estado existe para o bem do povo. Não, o Estado é o bandido estacionário, ele quer roubar a sociedade. É apenas uma enorme quadrilha que se tornou tão grande que começa a moderar seu roubo para, como deseja todo parasita, não matar seu hospedeiro. Não estou dizendo que todas as pessoas no governo pensam desse jeito, ao contrário. Muitos funcionários do governo até acham estar fazendo o certo, buscam fazer o certo. Mas não é por acaso que existe um número enorme de libertários entre os funcionários públicos. Muitos percebem claramente que o sistema está quebrado e os incentivos são todos errados. Acaba apenas punindo os pobres para ajudar políticos e funcionários públicos de alto escalão. Dentre esses, uma parte desses funcionários públicos que percebe o problema incorpora o personagem. Se eu sou ruim, mas gosto do meu emprego, então tem que lutar pelo lado ruim mesmo. Se tornam socialistas apoiadores do Lula. Outros percebem o problema e tentam, pelo menos, retardar o monstro por dentro. Se tornam libertários. O fato é que são raras as ocasiões em que um governo consegue agilizar a economia e facilitar a vida do cidadão. O Pix teria funcionado muito melhor como uma entidade privada, fazendo a exata mesma coisa. Os bancos brasileiros poderiam ter organizado isso e feito isso independente do governo. Mas esse é um daqueles casos que a coisa aconteceu quase sem querer. De qualquer forma, é um avanço considerável sob qualquer aspecto que se veja e o projeto do Pix está apenas começando. Se implementarem em sua totalidade, não apenas o TED e o DOC irão morrer, mas todos os cartões de débito e crédito também, eventualmente até o dinheiro físico em si. Eu não gosto dessa alternativa. O Banco Central já deixou claro que pretende buscar o real digital e isso é algo muito, mas muito pior que o Pix em termos de privacidade. Hoje, o governo já consegue congelar a sua conta corrente, como fez de maneira absurda com o Daniel Silveira e a mulher dele. Mas, em tese, você pode se livrar disso sacando todo o seu dinheiro em notas de real. Hoje, o Banco Central e a Justiça Brasileira, leia-se Alexandre de Moraes, não tem como congelar as notas que estão em seu poder. Com o real digital, eles vão poder fazer isso. Imagine o pesadelo de um mundo que, se você não obedecer aos figurões do governo, você fica sem dinheiro totalmente. Mas, de qualquer forma, sabemos que o Bitcoin está aí exatamente para oferecer uma alternativa ao dinheiro estatal. Se o dinheiro estatal ficar ruim, o Bitcoin vira alternativa. E olha, agora a população já sabe usar o Bitcoin. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo.
Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!